curiosidade mesmo, quando surgiram os nomes das figuras, né? A altura das notas nós sempre descobrimos, nós sempre soubemos qual era, né? Às vezes os nomes acabam fazendo diferença. Existiu lá no século XI um estudioso chamado Guido d'Arezzo, que ele fez bastante coisa musicalmente, né? As pessoas daquela época, pelo menos as mais importantes, elas normalmente tinham mais do que uma profissão, elas eram padre, eram cientista, né? Esse Guido d'Arezzo, que nem falaram que Da Vinci tinha 16 profissões, uma coisa assim. As pessoas realmente importantes daquela época realmente faziam bastante coisa. Guido d'Arezzo era a mesma coisa. Ele chegou a ser bispo na região dele, chegou a ser prefeito, ele fez bastante coisa em relação à botânica, para catalogar espécies lá da Itália. E, musicalmente, ele fez bastante coisa também. Ele foi a primeira pessoa que inventou aquela ideia da monossoma, que nós fizemos na semana passada, né? O Kodály, que é o método que nós seguimos, apenas desenvolveu ela, né? E ele nomeou as notas musicais, né? As notas musicais anteriormente eram usadas da seguinte forma: eram apenas letras que iam de A a G, né? Assim como as cifras nós utilizamos hoje, as cifras que a gente utiliza no violão, né, em geral, é utilizada dessa forma. As notas até então, que geraram todas elas, têm a ver com a mesma ideia do violão. A, Ré, etc. Por que começa com Lá, né? Exatamente. Por que não começar com qualquer outra nota? Normalmente a gente tem a ideia de que tudo começa com Dó, na verdade. Tudo começa com Dó, mas nem sempre foi assim. Naquela época, a nota início de tudo era Lá, e não Dó. E se um dia alguém perguntar para vocês qual é a nota mais importante do mundo, não é Dó, é Lá. Por quê? Claro assim, não existe nota mais importante, mas em questão de grau de relevância nas coisas da vida, sim. Lá é a nota que o centro gravitacional da Terra emite, sabia? Sabe por que a bússola funciona? Porque a Terra vibra, certo? E ela emite Lá. E é por isso que as pessoas sentiam essa vibração e eles pensavam que Lá sim era o começo de tudo, né? Outro segundo motivo: Lá é a nota oficial da afinação. Você vê como os músicos de orquestra estão afinando? Eles afinam uma mesma nota. Não é Si, nem Dó, nem Fá sustenido. É Lá. Sempre Lá que eles afinam. A nota mais fácil de afinar juntos, né? Essa ideia de que Dó é o começo de tudo, eu expliquei na semana passada. Porque a nota mais grave que eles podiam executar na época, que era o Dó 1, que é o Dó da viola da gamba, né? Era um Dó. Aí começou com aquele princípio que Dó é o começo de tudo. Mas desde aquela época, Lá sempre foi a nota mais início de tudo. Certo? Ok. Aí o que aconteceu? Foi aí nesse momento que Guido d'Arezzo sentiu uma grande necessidade de desenvolver métodos para a musicalização. Na verdade, naquela época não existia muito didática ao passo de se ensinar música. As pessoas ensinavam música tocando e o aluno tentava reproduzir. Não existiam métodos, não existiam técnicas para o ensino, né? Daí que ele resolveu inventar a ideia da monossoma para cantar, resolveu escrever algumas coisas, apesar de que a técnica de escrita dele não foi para frente. Ele fez bastante coisa. Aí ele descobriu que cantar as notas musicais com letras, A, B, C, D, E, F, G, A, fica esquisito na hora de você cantar, fica estranho, né? Então o que ele resolveu fazer? Ele pegou um poema a São João Batista, em latim, na época uma língua muito falada, e cada verso das sílabas ele utilizava como se fosse o começo de tudo, o nome das coisas. Então começou a partir do Dó, né? O texto original em latim está aí, ó. Ut, quent lacris, Ré, sonare filis, Mi, pregestor, Fá, litor, Sol, volutum, Lá, litor, Sancte Johannes. Bom, temos duas diferenças aí, né? Primeiro que não tem o Dó, tem o Ut, e não tem o Si, tem o Sá, né? Sancte Johannes. Bom, já tinha o Fá e o Lá. Se eu tivesse o Sá, confundiria com o Sol, e ao mesmo tempo mais uma sílaba aberta como Lá, ficaria estranho. Então eles resolveram substituir o Si, pegando as duas primeiras letras de Sancte e Johannes. Está vendo em
negrito aí ficou o si no fim das contas. E o would é uma sílaba que eles achavam muito ruim solfejar, assim como todas as outras coisas, né? Would, ré, mi, fá, sol, lá, si, would. Estranho. Então eles resolveram trocar para dó. Dó que vem de domine, senhor, em latim. Aí é isso. Aí, bom, essa forma que nós hoje utilizamos, o nome das notas dó, mi, fá, sol, lá, si, não é uma maneira que nós utilizamos em todos os lugares do mundo. Nem todos os lugares do mundo solfejam como nós solfejamos. Em países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, eles utilizam letras até hoje. Eles cantam com letras até hoje. Essa forma de se ler é basicamente dos países com língua latina. Portugal, Espanha, Romênia, Itália, né? França, eles utilizam isso. Aliás, na França, eles usam put até hoje. Put até hoje. Eu lembro quando eu era criança, que eu estava no colégio de freiras francesas, a gente ia aprender musiquinhas francesas. Tinha uma musiquinha lá que a gente cantava, que significava: eu perdi o ut do meu clarinete. Eu ficava lá, gente, o que é esse ut? Eu perdi o ut do meu clarinete. Era o dó. Os franceses solfejam em ut até hoje. Né? Então, por que hoje nós utilizamos o nome das notas, que eu falei normalmente em países de língua de origem latina? E por que hoje nós utilizamos isso aqui para solfejar e isso aqui para ler cifras? Né? Bom, o lugar onde teve o grande desenvolvimento das regras de partitura foi a própria Itália. Né? Tanto é que muitos termos nós ainda utilizamos em italiano, o nome das notas é de origem italiana, né? Todos advindos de lá. Por que a gente utiliza letras com relação a cifras? Né? E não os nomes de notas, como nós fazemos? Hã? São os acordes, porque a ideia das cifras foi inventada também na Itália, mas ela teve seu grande boom, seu grande desenvolvimento no blues, no jazz americanos. E é nos Estados Unidos que eles não utilizam esses nomes de nota como nós utilizamos, eles utilizam letras. Então eles mantiveram esse grande desenvolvimento das cifras, ainda assim com nomes de nota em forma de letras. Certo? Só basicamente isso. Aí ele coloca aí embaixo a forma da gente fazer. Então, as cifras é basicamente a ideia de um acorde. O que é um acorde? É um conjunto de sons que vai desempenhar determinado tipo de função na música. Vamos falar detalhadamente, que falar sobre isso e falar bastante durante o semestre. Mas temos aí basicamente 4 tipos de formas de se escrever um acorde, 4 formas de som. São formas assim, básicas que nós vamos aprender. Tem diversas outras formas. Essas são as básicas que nós vamos aprender esse semestre. Nós temos um acorde maior, um acorde menor, um acorde diminuto e um acorde aumentado. Certo? Cada um tem uma função diferente, cada um tem uma impressão diferente. Nós vamos discutir detalhadamente sobre cada um deles durante esse semestre, só para saber que eles existem. E existe a forma de se escrever. Vamos supor o acorde de dó. Quando for dó maior, só apenas a letra correspondente àquela tonalidade. Não precisa de mais nada. Por exemplo, C é igual a dó maior. Né? Quando for dó menor, dó com um M minúsculo logo a seguir. Quando for dó aumentado, existe uma forma de se escrever que é o dó com mais aqui em cima. E dó diminuto, graus Celsius. Com a bolinha. Na verdade, essa bolinha que está aí, que é um zero, é porque eles não tiveram a fonte correta. A fonte é tipo a bolinha de graus mesmo, bem pequenininha. E existem diversas outras formas de se escrever cifra. Na verdade, na Europa, na época de Guimarães, que eu falei, Guimarães inventou uma forma de se escrever partitura. Buenos dias. Beleza? Como a senhora? Guido d'Arezzo, ele inventou uma forma de se escrever partitura, só que não foi muito pra frente, da mesma forma que muitas outras pessoas desenvolveram formas de se escrever partitura. Só que ficar trocando de formas de ler como se fossem idiomas diferentes é uma coisa muito complicada. O que aconteceu? A Igreja Católica, vendo que isso estava acontecendo, que ia dar problema lá no final, resolveu falar: não, vai ser só essa forma, a minha.
universal. Você vê que qualquer país, ela é igual de todas as formas. Já as cifras, lá na época lá nos Estados Unidos, quando eles desenvolveram bastante essa ideia das cifras, não houve ninguém para chegar lá e falar, vai ser desse jeito. Vai ser oficialmente desse jeito. Por isso que existem N formas de escrever cifras. Cifras, essa forma aqui é a que é mais utilizada aqui no Brasil. Mas existem diversas formas de se escrevê-las. Principalmente esses sinaizinhos estranhos em cima. Né? Esse é mais a cargo de curiosidade mesmo. Via de regra fica dessa forma mesmo. Ok. Passa para a página 9, por favor. Então, na página 9, nós vamos aprender de forma mais concreta em relação ao título aí, figuras rítmicas. Né? Que nem nós já tínhamos trabalhado aqui, aquela questão da pulsação, nós temos figuras na música, nós vamos precisar de tempo para que elas sejam executadas. Nós temos figuras que duram mais, figuras que duram menos, e às vezes é uma coisa que gera uma certa dúvida para quem está começando, de o quão longo essa nota deverá ser, o quão curta essa nota deverá ser. Né? Na música, a gente sempre tem aquilo que eu falei desde o primeiro dia de aula, aquela pulsação, que vai se manter constante durante toda a música. Certo? Falei sobre ela? Não? Bom, tá. Existe uma coisa chamada pulsação, que é uma coisa que é inerente à música. Toda música possui. Seja ela mais rápida, seja ela mais lenta. Né? Todo conjunto musical, para começar no mesmo lugar e terminar no mesmo lugar, precisa de saber onde cada um está. Por isso que eles precisam de coisas para se orientar. A pulsação é uma delas. Né? Por isso que o maestro está lá fazendo aqueles sinais, que é para ninguém perder. Às vezes algum acaba acelerando, algum acaba tornando a música mais lenta. Está lá para manter sempre a mesma coisa constante. Né? Em grupos musicais, eu julgo percussão, bateria, por exemplo, essenciais. Ele está lá marcando a pulsação para que ninguém se perca, para que ninguém vá para longe, ou para mais ou para menos. Né? Aqueles exercícios que a gente estava fazendo na semana passada, aquele do lado do ré, eu estava sempre marcando uma ideia para a gente começar e falar 1, 2, 3, e foi. Aí vocês já sabem que hora que é o correto que você tem que começar. Por isso que eu preciso dessa batida, porque eu preciso da pulsação de forma que a gente se oriente e não se perca no decorrer da música. Né? Então ela existe sempre. Então, toda figura rítmica, todo som na música com relação ao tempo que ele vai durar, está baseado nessa ideia da pulsação. E nós temos o quê? Nós temos figuras, nós temos desenhos para significar a relação que há entre eles. Vou só colocar aqui à disposição das figuras rítmicas. Bom, está vendo que são figuras, provavelmente vocês já devem ter visto em algum lugar ou outro. Sempre quando eu vou andando nessa direção, eu sempre estou colocando alguma coisa a mais, sempre ela está mais coloridinha. Via de regra, nessa disposição que eu coloquei as figuras, elas estão da figura que vale mais para a figura que vale menos, certo? O quão mais, o quão menos. Cada figura aqui vale a metade da outra. Supondo que essa figura vale uma batida, essa aqui vale 2. Então, se essa aqui está certo? Se essa aqui vale 1, essa aqui vale 2, essa aqui vale quanto? 4. Então, etc. Certo? Se essa aqui vale 1, essa aqui vale quanto? Meio, que é a metade. Então, toda essa ideia aqui é de proporções de dobro, metade. E você pode fazer, assim, infinitas possibilidades rítmicas, organizando isso da forma que você quiser. Obviamente, o nosso tipo de leitura que nós vamos praticar aqui, a princípio, vai ser coisas mais simples. Nunca vai variar muito isso aqui. Sempre a ideia da pulsação, do dobro dela, da metade, não vai variar muito além disso, não. Certo? Só antes de começar, que às vezes eu acho isso muito importante de fazer, porque lá para frente a gente vai começar a fazer exercícios de ditado, e existe uma certa forma de a gente escrever isso. Nunca ninguém fala sobre isso, eu acho importante. Uma figura rítmica, ela pode se dividir
chama cabeça, a cabeça da nota. A cabeça da nota é importante saber, porque é justamente a cabeça dela que vai estar marcando a linha em questão e saber a afinação das notas em questão. A cabeça, você jamais deverá desenhá-la exatamente redonda, exatamente esférica. Isso é incorreto. Você vai imaginar como se tivesse uma linha a nordeste passando aqui, dá uma engrossadinha nela. Certo? Essa é a forma correta de fazer. Nada de bolinha exatamente esférica. E nós temos também o pauzinho da nota, que na verdade não se chama pauzinho, o pauzinho chama haste. Certo? A haste, ela pode ser de duas formas. A haste ela pode ser para cima ou pode ser para baixo. Não faz diferença alguma em questão do valor do tempo se a haste está para cima ou se a haste está para baixo. Se essa aqui vale 1, essa vai valer 1, essa também vai valer 1. Não existe diferença de valor entre as figuras. É só uma questão estética. Uai, qual é o critério que eu utilizo para colocar a haste para cima ou colocar a haste para baixo? Na hora que vocês estiverem escrevendo, a regra diz que você deve colocar tudo o mais dentro, o mais centralizado na partitura possível. Se eu colocar uma figura aqui já no agudo, se eu colocar a haste para cima, além de ficar ficando muito fora da partitura, eu corro o risco de estar invadindo a pauta de cima e atrapalhando cada vez mais a leitura. Você sempre irá jogar a haste o mais centralizado na partitura possível, ou seja, em direção à terceira linha, que é o exato meio da partitura. Certo? Se a figura estiver exatamente centralizada, exatamente na terceira linha, aí sim, você pode optar com a haste tanto para cima quanto para baixo. Mas, via de regra, se você já vem de um histórico de hastes para baixo, não vai ser do ponto colocar para cima, coloca para baixo também. Certo? É mais questão de bom senso. E outra coisa, quando a haste estiver para cima, a haste fica à direita da nota. Quando a haste estiver para baixo, ela fica à esquerda da nota. Como se você quisesse girar as figuras. Certo? Dessa mesma forma. Ok? E por fim, nós temos o rabinho da nota, que não se chama rabinho, se chama colchete. Certo? O colchete é o seguinte, a partir dessa figura, o colchete também tem suas regrinhas. Bom, supondo que eu tenho isso aqui. Que são figuras que são iguais, né, com colchetes, e elas estão aqui. Às vezes, quando as figuras estão com colchete dessa forma, acaba atrapalhando um pouquinho demais a leitura na hora de você fazer. Por isso que existe uma forma de você agrupar isso de forma que fica melhor de você ler isso. Como? Se essas duas figuras, elas, por exemplo, que nem eu falei, se essa aqui vale 1, essa aqui vale meio, não é verdade? Ou seja, eu preciso de duas dessas para ocupar uma pulsação inteira. Correto? Então, normalmente, quando você tem duas figuras assim, e elas pertencem à mesma pulsação, elas pertencem à mesma batida, só fazer um exemplo aqui, ó, por exemplo. Certo? Elas pertencem à mesma pulsação, elas pertencem à mesma batida, e essas aqui também. Não as quatro, todas, numa mesma pulsação. Aqui tem duas pulsações, certo? Quando elas pertencem à mesma batida, à mesma pulsação, você poderá unir os colchetes dela dessa forma, certo? Isso já indica que essa figura é um colchete, elas pertencem à mesma pulsação. E aqui, mesma coisa, certo? Se eu tivesse colocado assim, todas juntas, indica que isso aqui tudo é uma batida só. Isso aqui tudo é uma pulsação inteira. Certo? Bom, isso é mais questão para facilitar a leitura. Não é uma regra obrigatória. Pode ser que você ache a partitura dessa forma, mas eu, particularmente, acho mais difícil de ler. Normalmente, é dessa forma que se você lê partituras para instrumentos. Certo? Para partituras para canto, é um pouco diferente. As partituras para canto sempre vão vir com as colcheias separadinhas quando nós temos uma sílaba para cada nota. Se cada nota aqui for uma sílaba, nós temos os colchetes sempre separados. Se for fazer um melisma, que é uma técnica de canto, quando você muda a afinação sem pronunciar notas diferentes, tipo, certo? Não se pronuncia em palavras diferentes, só a primeira. Aí você deixa o colchete naquela mesma regra dos instrumentos. Certo? Mas isso é detalhes, não importa. Só na hora que vocês estiverem escrevendo. E se for essa aqui, que é essa dupla, né? Quando você for com a figura dupla aqui, supondo que fosse isso. Né? Aí você faz dois traços.
Se fossem 3, etc. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Na hora de escrever, quando você for escrever as colcheias, os colchetes das colcheias, se a haste estiver para cima, você coloca a figura, o colchete à direita da nota. Se a haste estiver para baixo, você também coloca à direita da nota. Né? As hastes, daqui é para a direita, daqui é para a esquerda, mas os colchetes sempre para a direita. Ok, isso é só uma regrinha na hora de escrever. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Pausas. Beleza. Essas figuras que eu coloquei aqui em cima são figuras com relação a sons. Né? São figuras que valem valor de sons. Mas na música é um mix de sons e silêncios. Nem sempre você está tocando, nem sempre você está executando. Normalmente, ou você está tocando algo importante como um solo, ou você está acompanhando, ou você está esperando que a pessoa sole e fique lá aguardando seu momento. Portanto, precisam de figuras que representem os não sons, os silêncios, as pausas que são chamadas. Então, cada figura dessa tem um representante equivalente a pausas. A figura equivalente a essa primeira aqui, que é chamada de semibreve, é essa figura aqui, que é a pausa semibreve. Que ela só pode ser desenhada no teto da quarta linha aqui, certo? Sempre nessa posição, nunca em outra. O da mínima, que é essa figura aqui, sempre também nessa mesma posição, que é entre a terceira e a quarta linha. Já nas outras figuras, nós temos aqui a figura pausa equivalente à pausa da semínima, que é dessa forma, você pode colocar em qualquer lugar, mas centralizado é melhor. Vamos ver com o semínimo. Exato. Que eu falo na época que eu dava aula para criança, que era Zé Calado. E nós temos a pausa de semicolcheia, a pausa difusa e a pausa de semidifusa. Essas figuras daqui para cá já são assim, meio lendárias, é muito comum você achar. Supondo que essa figura aqui, que normalmente vale pulsação, vale a 1, essa aqui vale meio, essa aqui vale 1/4, 1/16, 1/4, 1/8, 1/16. Tem uma figura aqui que você consegue dividir em 16. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora quantos aqui em 16? Difícil. Muito incomum você achar figuras dessa aqui para cá, mas de vez em quando você acha uma delas. Nós temos figuras equivalentes às pausas aqui também. Hoje nós também podemos praticar um pouquinho de leitura rítmica, que nós vamos ver um pouquinho logo depois. Talvez hoje ou talvez depois. Vocês vão perceber que quando só tem uma leitura, onde só temos figuras na hora de ler, acaba que é mais fácil do que figuras quando nós temos figuras e pausas. A gente tem a falsa impressão que ler pausa é fácil, mas não é. Por que ler pausa não é, professor? Ler pausa é só você ficar lá parado, né, sem fazer nada. Bom, a pausa em si não é um problema. O problema é o momento da retomada. Porque quando você está fazendo apenas notas, você está interagindo com a música, você sabe onde você está exatamente no momento que você está executando. Quando você tem uma longa espaço de pausas, tem que ficar fazendo uma interação com a música sem um cálculo mental de onde você está, sem estar interagindo com ela. Contar pausas, julgo eu, uma das coisas mais difíceis que tem na música. Principalmente quando elas são assim longas, você tem muitos compassos, muito tempo para ficar esperando na hora de tocar. Você lembra semana passada que eu trouxe o pico? Teve uma época que eu tocava em orquestra, como é um instrumento muito incomum, né, só peça solo, ou quando o compositor quer fazer um efeitozinho na agudo, ele é chamado. E eu, quando fui tocar, né, porque normalmente isso faz parte do naipe das flautas, nós temos primeira flauta e segunda flauta. Primeira flauta, normalmente, é a pessoa que, quando for fazer o concurso para entrar na orquestra, ficou com a melhor nota. E vai diminuindo, né, para frente. Eu era a segunda. Segunda flauta, normalmente, tem a função de ficar passando palha para a primeira, ou raramente dá uma tocadinha, ou quando tem peças para piccolo tocar. E tem uma peça lá de Shostakovich que eu fui tocar uma vez, que eu fui receber minha partitura, enquanto o mundo estava recebendo 5, 6 folhas, eu recebi isso aqui, ó. Que era pausa, 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 pausa. Vocês vão ver lá pra frente, vai aprender forma de voltar sem precisar de copiar a mesma coisa. Então tinha repetição, volta, tudo repetição, volta, tem umas confusões, tudo em pausa. A única coisa que eu tocava lá eram as duas últimas notas da música, que
da... Só para terminar feliz. Eu sempre errava aquela porcaria. Era difícil demais ficar lá contando pausa. Aí você contava 16, aí voltava. Aí a música se tornava mais lenta, depois mais rápida. E você ficava muito... A tendência de você se perder quando você não está interagindo com a música, quando você não está tocando, é muito complicado. Tocar pausa é muito difícil. Então é isso. Ok? Essas são as figuras científicas. Tranquilo? Virem a página, por favor. Aí, no outro lado da página, nós temos apenas um gráfico comparativo com relação às figuras. Que uma se divide na outra, que se divide na outra, e assim por diante. Né? A relação que há entre as figuras, que é essa relação de dobro, metade, que nós já conhecemos. Né? Bom, aí embaixo ele tem um exemplo um exercício interessante para nós fazermos. Nós temos uma figura à direita e uma figura à esquerda. O primeiro exercício aí, o primeiro exemplo, ele já fez para a gente. Ele colocou essa figura mínima e uma semínima logo depois. Você tem que colocar entre os dois números o seguinte: quantas figuras aqui da direita eu preciso para que eu faça uma figura da esquerda? No caso aí, o primeiro exemplo, se eu tenho duas semínimas, eu posso fazer uma mínima logo aqui. Ok? Por exemplo, o outro exemplo fica logo à direita. Eu tenho a branquinha, que é a semibreve. Quantas dessas aqui, que é colcheia, eu preciso fazer uma semibreve? 8. Né? 2, 4, 8. É muito simples. Você olha aqui na tabela, quando você migra à esquerda, vezes 2. Vezes 2, vezes 2, vezes 2. Né? Façam aí para mim. Vou corrigir isso daqui. Vou pegar uma água. Assim, divide aqui primeiro para aqui. Depois dividir. Fica mais fácil para. A semibreve é 1. Para a mínima são 2. Para a semínima 4. Para a colcheia 8. Para 16. Não, porque esse jeito já fiz já na matéria. Eu já sei como é que é. Eu já vou voltar a estudar mais, porque eu vou lembrar isso aqui. Aí só vai chegando, você vai só fazer para cá. Eu fiz o primeiro quadro ali, por facilitar. Isso que não entrou no compasso aí do. Ímpar ainda não, tem que entrar e vai ficar bacana. 16, né? Ficou assim mesmo? Isso aí, esse aqui vale 1, esse daqui para cá vale 2, isso mesmo. Aí daqui para aqui vale 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 1 e 2. Você esqueceu daqui, aí você faz aqui, ó. É a mesma coisa que você fez. Depois aqui e ali. Pronto? Pronto, Vamos fazendo aí então. eu definitivamente vou voltar pro piano. Vou voltar a estudar piano. Esse aqui fica mais fácil. Eu peguei um pouco para tocar para minha sobrinha. Nossa, eu vou fazer. Tempo esgotado. Então é o seguinte. A segunda figura aí, já falei, né? A terceira, que é a última da primeira linha aí. Quantas eu preciso? Quantas mínimas eu preciso fazer uma colcheia? 4 figuras. Ok. Segunda linha aí, quantas semínimas para fazer uma semibreve? 4 também. Depois, quantas semicolcheias para fazer uma semínima? 4 também. Ok? A última aí da segunda linha. Quantas pausas de mínima para fazer uma semibreve? 2. Jóia. Última linha aí. Quantas pausas de colcheias para fazer uma pausa de semínima? 2. Depois, quantas pausas de semínima para fazer uma pausa de mínima? 2. E quantas semicolcheias para fazer uma semibreve? 16. Exato. É isso. Certo? Essa questão de número, esse exercício é até um pouquinho justo, porque eles não
Não ajuda muito, não. Na hora da prática que vai entender. Outra coisa, essas figuras têm uns nomes muito estranhos. Vocês já perceberam, né? Semínima, breve, semibreve, colchê, semicolchê, semicurso. Que estranho, né? No inglês eu acho bem mais simples. No inglês, olha que interessante. Quando a gente for aprender sobre compasso, vai entender e vai ficar bem mais claro, é bem óbvio. No inglês é mais fácil. Essa primeira figura aqui se chama whole note. O tempo inteiro, né? O todo. Que isso, na hora de a gente for aprender compasso, vai entender inteiro, vai entender facilmente. Essa aqui é a half note, que é a metade dessa. Essa aqui é a quarter note, que é um quarto dessa. Eighth note, um oitavo dessa. Um 16avos dessa. Bem mais lógico, né? Depois vocês vão entender o porquê que essa figura rítmica aqui, a semibreve, ela é, digamos assim, base para todas as outras, né? Mas pensando nisso, é bem mais óbvio, né? Do que semínima, semibreve e estranho. Outra coisa também interessante, isso não vem ao caso não, porque provavelmente vocês nunca vão ver isso na partitura, mas é interessante. Bom, percebe que as notas são semibreve, mínima, semínima, colchê, semicolchê, fuso, semifuso. Bom, se todas têm o alto e o semi-alto, isso aqui já começa com semibreve, você presume que antes dela tem o breve, tem a breve, certo? Só que existem outras figuras, na verdade isso aqui é só as figuras mais usadas, tem algumas que nem são muito usadas. Tem outras figuras que já caíram no desuso, eram mais utilizadas assim, há muitos anos atrás, tipo século XIV, que utilizavam outras figuras que vêm antes disso. Antes disso, nós temos a breve, que é desenhada dessa forma, e a pausa de breve é a união dessas duas, que é a quarta, o terceiro espaço aqui todo preenchido. Essa é a breve. Nós também temos a longa e também nós temos a máxima, que são essas figuras. Mas não utilizamos elas mais. Essas peças eram peças mais para órgão, assim, que nós tínhamos uma nota chamada de nota pedal, que ficava lá na música inteira. Deixa eu ver se eu acho um órgão. Isso não é órgão. Isso aí toca jump, você vai cair. Né? Finge que isso é um órgão. Aí ficava uma nota chamada pedal. Sabe que o órgão de tudo tem a nota que você está com o pé, né? Que é o pedal. Ficava lá horas lá, enquanto o outro ficava lá na rua. Então tem umas notas que são extremamente longas, que eram úteis para aquela época. Hoje, você ficar, sei lá, sustentando uma máxima 32 tempos, esse 32 não há canto que aguente, né? Se eu escutar a octavária do Delfim, ela segura. Ele segura, né? Muito tempo, 3 minutos a mesma nota. A base lá, A mesma nota, né? uma nota e o resto só. Sim. Temos alguns outros exemplos desses. Mas mesmo assim, quando hoje nós precisamos de notas longas o suficiente, nós ainda não utilizamos essas figuras. Porque elas não encaixam. Tem outras formas alternativas de você fazer figuras longas utilizando só essas figuras que eu coloquei para vocês. Tá? Ok, chega disso. Vamos para a parte prática. Na última aula, nós vimos a parte do canto. Nós vamos ver isso em todas as aulas. Abram aí na página 44. Nós fizemos a página 44 inteira, né? Foi. Então migre para 45. Na 45, nós já estamos direto aí na partitura, né? Na 45, o que eu vou querer? Eu quero, primeiramente, que a gente faça apenas uma leitura métrica disso. O que é uma leitura métrica? Uma leitura métrica é uma boa oportunidade para a gente ler a partitura e se preocupar só com o nome da nota. Porque se a gente se preocupar com o nome da nota, com o ritmo dela, com a afinação dela, é muita coisa difícil fazer ao mesmo momento. Nesse momento que a gente está fazendo, né? Lá para frente dá para fazer tudo direto de uma vez. Então, o que eu vou fazer? Nesse exercício aí, nós temos apenas as notas Lá, Dó, Ré. Aqui, no primeiro espaço suplementar inferior é o Lá, primeiro espaço Dó, segunda linha Ré, certo? Então, eu vou fazer uma leitura desse número 6, só a leitura métrica disso, e logo em seguida a leitura métrica todo mundo fazendo. Olha como é que se faz. Número 6, ó. Lá, Dó, Ré, Dó,
Isso. Agora escute. Agora escute. Mas ali você escreveu errado ali na nota, ali, Miguel. É a perspectiva do Ah, quadro. é a perspectiva do quadro. Eu sentado aqui é outra Eu coisa. já reparei. Mas eu de pé aqui de lado é outra Eu coisa. já reparei que às vezes... Aliás, eu tenho no que espaço. dar um jeito nesse quadro, porque às vezes eu escrevo coisa aqui e as pessoas entendem outra coisa. E, né? Lógico. Nessa O jeito que você escreveu foi um sol ali. Nessa perspectiva aqui pra mim, tá perfeito. Que tal, então? Não, que retro ali, a bolinha tá no. Tá no espaço. Tá no Parece espaço. mesmo. Mas é o que tá aí mesmo. Na segunda linha, né? Sim, mas é o que tá aí mesmo. Tá? Escutem uma vez. Lá, do, ré, do, lá, do, lá. Comigo. Lá, do, ré, do, lá, do, lá. De novo. Lá, do, ré, do, lá, do, lá. Só vocês. Lá, do, ré, do, lá, do, lá. Beleza. Número 7. Só a leitura métrica, só escutando. Lá, do, lá, ré, lá, do, lá. Foi. Lá, do, Ré, lá, do, lá. Só falado na leitura métrica. De novo. Foi. Lá, do, lá, ré, lá, do, lá. Escutem o 7. Lá, do, lá, ré, lá, do, lá. Foi. Perceba que tem as funções diferentes, nós temos saltos aí. Lá, do, lá, ré, né? Mais uma vez. Lá, do, lá, ré, lá, do, lá. Só vocês. Ok, é o seguinte, sem problema. Percebam o seguinte, na hora da gente ler, a ordem das figuras é bem visual, né? O sobe e desce delas. Né? Quando a gente for fazer exercício ditado, é mais essencial essa noção ainda. Percebam o movimento. Lá, do, lá, ré, certo? Só os dois primeiros compassos sem teclado, escutando. Lá, do, lá, ré. Comigo foi. Lá, do, lá, ré. Perfeito. Tudo então. É. Lá, do, lá, ré, lá, do, lá. Perfeito. Isso aí. Escutem a leitura métrica do 8. Falado, sem canto, ó. Lá, ré, do, lá, ré, lá. Foi. Lá, ré, do, lá, ré, lá. Escutem. Lá, ré, do, lá, ré, lá. Foi. Lá, ré, do, lá, ré, lá. De novo. Lá, ré, do, lá, ok. 9, escutando a leitura métrica. Lá, do, lá, ré, do, lá. Comigo. Lá, do, lá, ré,
nota, pausa, nota, pausa, nota, pausa, nota, pausa. Lá, dó, ré, né? Sustenta a nota em sua duração total. Por enquanto, no número 9, só tem essas figuras que são as mínimas aí, não dá muita diferença de uma para outra, porque é muito constante, né? Lá para baixo tem a diferença entre as duas, vocês vão perceber a noção que há melhor sobre essas duas figuras. Mas sustente um pouquinho mais o nome da nota, tá bom? Mais uma vez, por favor. 9. 9. É? Lá, dó, Lá, ré, dó, ré. Não. 9? Não, peraí. É a 9. Ah, tá. Eu li aqui. Dó. É porque é meio confuso mesmo. Nossa. O número está em cima, tá? O exercício embaixo. Tá? Mais uma vez. Foi! lá, dó, lá, ré, dó, lá. Perfeito. Nada de acentuar a última nota. Tá bom? Lá, ré, dó, lá. Às vezes você acaba no começo e final. Lá, ré, dó, lá. Né? Tem uma forma de se escrever isso, às vezes aparece também na partitura, mas tem um sinal Uma específico. faca aí. É, o acento. Então escutem. Lá, dó, lá, ré, dó, ré, dó, lá. Foi. Lá, dó, lá, ré, dó, ré, dó, lá. De novo, só vocês e foi. Lá, joia, escutem a leitura métrica. Não usa direto, leitura métrica do 10. Junto comigo. 1 e 2. Lá, ré, lá, dó, ré, dó, ré, lá. De novo, sem acentuar a última nota. Lá, ré, lá, dó, ré, dó, ré, lá. Ok, escutem o 10. Lá, ré, lá, dó, ré, dó, ré, lá. Foi. Lá, ré, lá, dó, ré, dó, ré, lá. De novo. Lá, ré, lá, dó. Cuidado a afinação do dó. Lá, ré, lá, dó. Só as 4 primeiras notas. Foi. Lá, ré, lá, dó. De novo, só as 4 primeiras notas. Foi. Lá, ré, lá, dó. Só vocês as 4 primeiras notas. É. Lá, ré, lá, dó. Nó. Tá um pouquinho baixo, só subir. Ó. Isso. Tudo então. É. Lá, ré, lá, dó, ré, dó, ré, lá. 11, leitura métrica direto. 1 e foi. Lá, dó, ré, dó, lá, dó, lá. Ok. Tranquilo, esse é fácil. Escutem o solfejo. Lá, dó, ré, dó, lá, dó, lá. Foi. Lá, dó, ré, dó, lá, dó, lá. Joia. O 12, tá vendo que o 12 agora tem diferença entre as figuras rítmicas, tá? A figura pretinha aí, que é a semínima, vai ler uma pulsação e a branquinha mínima, uma, duas. Escute a leitura métrica desse 12, ó. Lá, dó, ré, lá, dó, lá, lá, dó, ré, dó, lá, lá. Foi. Lá, dó, ré,
que subir. Só que nesse caso está até um pouquinho demais, né? Lá, dó, lá, e o que era ré, lá, dó, lá, é, e chega muito mais do que deve. Só pensar um pouquinho menos, e assim, pouco menos. Às vezes, o mínimo que você faz de diferença na hora do canto sai uma diferença muito grande, né? Então, um pouquinhozinho mesmo. Né? Ok, então escute o número 14, ó. Não, mentira, leitura métrica, todo mundo junto. Foi. Lá, dó, ré, dó, lá, dó, ré, ré, dó, lá, ré, dó, lá, lá, dó, ré, dó, lá, dó, Ok. Era pra ir da primeira vez ou não foi? Eu esqueci de falar que era só eu, mas foi até legal. Aliás, é bem interessante a gente fazer uma vez sem exemplo, ver se vocês conseguem caminhar sozinhos, é bom. Número 15, para terminar a folha. Leitura média. E vai. Lá, lá, ré, dó, lá, dó, ré, 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 dó, lá, ré, dó, lá. Escutando. Lá, lá, ré, dó, lá, dó, Ok, é o seguinte, nesse começo que a gente está começando a aprender a solfejar, esses primeiros exercícios, é natural que a gente fique insatisfeito com a nossa própria performance na hora de fazer. Ah, eu desafinei aqui, eu fiz o ritmo errado, né? Às vezes quando a nota é longa e a gente adianta, a gente entra no momento que ninguém está cantando, é estranho mesmo, não tem problema, tá? É só a prática que vai fazer a gente desenvolver isso direito. Por isso eu gostaria que todos os exercícios que eu passasse aqui fosse não para passar, beleza, acabou, vamos para a próxima. Isso aqui é o suficiente para vocês poderem caminhar sozinhos estudando em casa. Esse que é o meu propósito aqui. Então dá uma olhada nisso, tá? Rever isso mais, porque a nossa dinâmica de solfejo aqui vai ser um pouquinho mais rápido a partir da próxima aula. Vai haver umas 2, 3 páginas por aula. Então dá uma olhada nisso e a gente segue em frente semana que vem, tá bom? Alguém quer